Meu tio me deixou sua loja de antiguidades inútil, mas o quarto escondido atrás de seu escritório mudou tudo. O dia em que meu tio Henrique faleceu foi um dos mais difíceis da minha vida. Ele não era apenas um tio para mim. Ele era mais como uma figura paterna, alguém que esteve lá em cada coração partido, em cada fracasso na escola e em cada momento em que senti que o mundo não me entendia. Quando seu advogado me entregou o envelope contendo seu testamento, preparei-me para o que ele poderia dizer, mas nada poderia ter me preparado para isso. Para minha querida sobrinha Júlia, deixo para trás meu bem mais precioso. Curiosidades de Henrique. Eu olhei para essas palavras em descrença, enquanto elas ecoavam em minha mente repetidamente. Bem precioso. Aquela velha loja de antiguidades empoeirada na esquina da Rua do Bordo. Ela mal conseguia se manter, sobrevivendo de turistas ocasionais ou vizinhos nostálgicos que paravam para dar uma olhada em suas prateleiras desorganizadas. As janelas estavam cheias de sujeira. O piso de madeira rangia sob os pés. E o ar lá, dentro, sempre carregava um leve cheiro de naftalina e madeira envelhecida. Como o tio Henrique achava que esse lugar tinha algum valor? Enquanto eu estava do lado de fora da loja, mais tarde naquela tarde, olhando para a placa Restos do Tempo acima da porta, lágrimas brotaram em meus olhos, não apenas de tristeza, mas também de frustração. Por que ele me sobrecarregaria com algo tão impraticável? Minha vida já era complicada o suficiente. Eu trabalhava em 2 empregos apenas para sobreviver, fazendo malabarismos com contas e sonhos que pareciam mais distantes a cada ano que passava. E agora, em vez de me deixar algum dinheiro, ou mesmo uma simples lembrança, ele me deixou esta relíquia. Mas o tio Henrique nunca fez nada sem razão. Ele era meticuloso, pensativo, quase enlouquecedoramente deliberado sobre tudo. Se ele acreditava que esta loja significava alguma coisa, então talvez houvesse mais do que aparentava. Com uma respiração profunda, eu empurrei a porta que rangia e entrei. O sino acima da entrada tilintou suavemente, anunciando minha chegada. No espaço mal iluminado, poeira flutuava preguiçosamente nos raios de sol que entravam pelas janelas sujas. Prateleiras alinhadas em cada parede estavam abarrotadas de objetos que iam de bonecas de porcelana, com rostos rachados a castiçais de prata manchados. Uma vitrine de vidro, perto do balcão da frente, continha relógios de bolso desencontrados e chaves enferrujadas. No centro da sala, havia uma longa mesa coberta de livros amarelados, estatuetas lascadas e outras bugigangas. Por um momento, eu simplesmente fiquei ali, deixando o peso do lugar se acomodar sobre mim. Memórias inundaram minha mente. Tardes de infância passada, sentado de pernas cruzadas no chão, enquanto o tio Henrique me contava histórias sobre os itens ao nosso redor. Cada peça, não importava quão pequena ou aparentemente insignificante, tinha uma história. Algumas eram engraçadas, outras trágicas, mas todas estavam imbuídas de uma sensação de admiração que só o tio Henrique poderia conjurar. Meu olhar se desviou para o fundo da loja, onde um corredor estreito levava ao seu escritório. Aquela sala sempre foi proibida para mim enquanto crescia. Assuntos de negócios, ele dizia, com uma piscadela, sempre que eu perguntava por que não podia entrar. Agora, embora a curiosidade me puxasse, talvez se eu olhasse ao redor, encontraria algo. Uma nota, uma saliência ou qualquer coisa que explicasse por que ele achava que esta loja valia a pena herdar. A porta do escritório rangeu quando a abri, revelando um espaço modesto, dominado por uma pesada escrivaninha de carvalho empilhada com papéis desbotados. Mapas pendurados nas paredes e uma estante frágil cedia sob o peso de volumes encadernados em couro. Enquanto eu começava a vasculhar a desordem, notei algo estranho na parede mais distante. Havia um contorno tênue gravado no gesso, quase invisível, a menos que você estivesse perto o suficiente para vê-lo. O coração batendo forte. Pressionei minhas mãos contra a parede, procurando por uma costura ou trava. Depois de vários minutos tensos, meus dedos roçaram em uma pequena reentrância escondida sob uma tira solta de moldagem. Empurrei suavemente, e a parede se moveu ligeiramente antes de balançar para dentro com um clique suave. Atrás da parede do escritório havia uma sala escondida, intocada pelo tempo. O ar cheirava diferente ali, mais limpo,
mais fresco. E a luz, filtrando de uma única janela alta, iluminava prateleiras e mais prateleiras de artefatos, diferentes de tudo que eu tinha visto na loja principal. Não eram bugigangas empoeiradas ou relíquias esquecidas, eram tesouros. Moedas de ouro brilhavam em caixas forradas de veludo, joias intrincadas reluziam sob a luz, e pergaminhos antigos descansavam cuidadosamente em caixas de proteção. No centro da sala, havia um pedestal segurando uma pequena caixa ornamentada, esculpida com símbolos que eu não reconhecia. Minha respiração ficou presa na garganta quando me aproximei, passando meus dedos levemente sobre a superfície lisa da caixa. O que quer que fosse isso, claramente significava algo importante para o tio Henrique. Era esse o verdadeiro motivo pelo qual ele me deixou a loja? Ele sabia o tempo todo que eu descobriria esse segredo? Nos próximos dias, fiquei consumida em descobrir a verdade. Cada momento livre era gasto na sala escondida, examinando os artefatos e tentando juntar seus significados. Alguns itens vieram com notas escritas na caligrafia elegante do tio Henrique, detalhando suas origens e histórias. Outros permaneceram mistérios, suas histórias trancadas em silêncio. Uma noite, enquanto estava sentada de pernas cruzadas no chão, cercada por pergaminhos e documentos, encontrei um diário escondido dentro de um livro oco. Suas páginas estavam cheias de esboços, frases enigmáticas e descrições detalhadas dos itens na sala. Folheando-o, percebi que aquilo não era apenas uma coleção, era um mapa que levava a algum lugar. Mas onde? As entradas se tornavam cada vez mais urgentes em direção ao final, mencionando um destino final e alertando sobre perigos ao longo do caminho. Uma passagem se destacou em particular. Júlia deve saber a verdade. Ela é a chave. Meu estômago embrulhou enquanto eu lia essas palavras. Que verdade? O que ele quis dizer com a chave? Determinada a seguir a trilha que o tio Henrique havia traçado, comecei a fazer planos. Mas quanto mais eu me aprofundava no mistério, mais perguntas surgiam. Quem mais sabia sobre esta sala? O tio Henrique a estava protegendo ou escondendo de alguém? E o que exatamente estava me esperando no final dessa jornada? O primeiro passo me levou a uma antiga biblioteca no centro da cidade, onde eu esperava encontrar respostas entre os arquivos. Armada com uma lista de referências do diário, vasculhei os tomos empoeirados e meus registros de microfilmes, juntando fragmentos de informações. Um nome continuava aparecendo. Rodrigo Silva, um explorador do século XIX, que dizem ter descoberto um artefato lendário conhecido como o Coração da Eternidade. De acordo com a lenda, o coração concedeu imenso poder a quem o possuía, mas a um custo terrível. Poderia ser isso o que o tio Henrique estava procurando? E se sim, por que ele me envolveu? Enquanto cavava mais fundo, comecei a notar estranhas coincidências. Pessoas me observando do outro lado da rua, sussurros me seguindo em lugares lotados. Quando voltei para a loja, encontrei a fechadura da porta da frente adulterada. Embora nada parecesse estar faltando, a paranoia se insinuou, apertando seu controle a cada dia que passava. Mas eu não conseguia parar. Não quando me sentia tão perto de entender o que o tio Henrique tinha sacrificado para proteger. Uma noite, sem conseguir dormir, voltei para o quarto escondido e abri a caixa ornamentada no pedestal. Dentro estava um único objeto. Uma bússola feita de metal negro, sua agulha girando descontroladamente, apesar de estar dentro de casa. Enquanto a segurava em minha mão, uma onda de energia percorreu meu corpo, me deixando tonta e desorientada. Quando a sensação desapareceu, notei algo novo. A agulha parou de se mover, apontando diretamente para a parede. Seguindo sua direção, descobri outro compartimento escondido dentro da pedra. Dentro, havia um pergaminho enrolado, amarrado com uma fita vermelha. Desenrolando-o, revelei um mapa marcado com locais abrangendo continentes e séculos. Na parte inferior, escrito na caligrafia inconfundível do tio Henrique, estavam 3 palavras: confie em seus instintos. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu apertava o mapa no meu peito. Pela primeira vez,
Desde que herdei a loja, eu entendi por que o tio Henrique me escolheu. Isso não era apenas sobre descobrir segredos ou encontrar tesouros. Era sobre provar a mim mesma que eu era capaz de grandeza, que eu poderia carregar a tocha que ele havia passado para mim. Com determinação renovada, comecei a me preparar para a jornada à frente, empacotando suprimentos, estudando as notas e memorizando as pistas do diário. Mas, conforme a data da partida se aproximava, a dúvida roía as bordas da minha determinação. E se eu falhasse? E se os perigos que o tio Henrique alertou fossem demais para eu lidar? Na manhã em que planejei partir, fiquei mais uma vez na sala escondida, olhando para os artefatos ao meu redor. Eles não eram apenas objetos. Eram peças de um quebra-cabeça, fragmentos de um legado deixado inacabado. Tomando uma respiração profunda, sussurrei uma promessa silenciosa ao tio Henrique. Eu vou terminar o que você começou. Disse minha voz firme, apesar da tempestade furiosa dentro de mim. Custe o que custar. E com isso, eu saí para o desconhecido, a bússola quente no meu bolso e o mapa guiando o meu caminho. Mal sabia eu que a aventura que me esperava testaria, não apenas minha coragem, mas também a própria essência de quem eu era. A jornada começou com uma viagem de trem para o primeiro local marcado no mapa. Um mosteiro abandonado, aninhado nas colinas enevoadas da Escócia, como a paisagem borrada passando pela minha janela. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. De vez em quando, eu tinha um vislumbre de alguém, demorando muito tempo no canto da minha visão, ou ouvia passos ecoando atrás de mim, quando ninguém mais parecia estar lá. Meus instintos gritavam cautela, mas as palavras do tio Henrique ecoavam mais alto. Confie nos seus instintos. Quando o trem finalmente chegou à pequena estação perto do mosteiro, uma garoa fria me cumprimentou, e eu envolvi meu casaco com mais força em volta de mim. Fiz meu caminho pelo caminho sinuoso em direção à estrutura de pedra em ruínas, empoleirada no topo da colina. O ar cheirava a terra úmida e musgo, e os únicos sons eram o farfalhar das folhas e os gritos distantes dos pássaros. Parecia que estava entrando em outro mundo, intocado pelo tempo. O mapa me trouxe aqui por uma razão. Embora eu não tivesse certeza do que me esperava dentro daquelas paredes antigas. De acordo com o diário, Rodrigo Silva, um explorador do século XIX, uma vez buscou refúgio neste mesmo lugar durante suas viagens. Ele escondeu algo valioso em suas profundezas, algo ligado ao coração da eternidade, mas encontrá-lo não seria fácil. O diário sugeria armadilhas e enigmas, projetados para proteger o que quer que estivesse enterrado sob o monastério. Enquanto eu empurrava a pesada porta de madeira que rangia em dobradiças enferrujadas, um arrepio percorreu minha espinha. Lá dentro, o ar estava denso com decadência, e sombras dançavam pelas paredes enquanto a luz filtrava através de vitrais quebrados. O chão estava cheio de escombros, vigas caídas, cacos de cerâmica e pilhas de livros podres. Ainda assim, apesar da ruína, havia um senso inegável de história aqui, como se as próprias pedras sussurrassem segredos de séculos passados. Eu puxei a bússola que o tio Henrique tinha me deixado. Sua agulha girava descontroladamente antes de se fixar em uma direção mais profunda no prédio. Seguindo sua orientação, naveguei por corredores estreitos e escadas em ruínas até chegar a uma sala diferente de qualquer outra. Seu teto se erguia alto, apoiado por colunas imponentes esculpidas com símbolos intrincados. No centro, havia um altar rachado e desgastado, mas ainda com leves traços de folha de ouro, e descansando no topo, um pequeno livro encadernado em couro. Meu coração disparou quando me aproximei, meio que esperando alguma armadilha entrar em ação. Mas nada aconteceu. Cuidadosamente, abri o livro e encontrei páginas cheias de escritos enigmáticos e diagramas que lembravam constelações. Folheando-as, percebi que não era apenas um diário, era um guia para decifrar a próxima parte do mapa. De repente, um barulho me assustou. Um rosnado gutural baixo, reverberando pela câmara, girando ao redor. Vi movimento nas sombras. Uma figura emergiu lentamente, seu rosto obscurecido por um capuz.
Eles carregavam um cajado coberto com um cristal brilhante, e sua luz projetava reflexos assustadores contra as paredes. Quem é você? Eu exigi, segurando o livro firmemente contra o meu peito. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela inclinou a cabeça, estudando-me com uma intensidade perturbadora. Finalmente, ela falou em voz baixa e rouca. Você não deveria ter vindo aqui. Estou procurando por respostas, eu disse, tentando manter meu tom firme, apesar do medo borbulhando dentro de mim. Respostas sobre o coração da eternidade. À menção do nome, a figura enrijeceu por um momento. O silêncio pairou pesado entre nós. Então, sem aviso, ela se lançou para a frente, balançando seu cajado com uma velocidade surpreendente. Instintivamente me abaixei, evitando o golpe. A adrenalina percorreu meu corpo enquanto me arrastava para trás, procurando por qualquer coisa que eu pudesse usar como arma. Mas antes que qualquer um de nós pudesse fazer outro movimento, o chão sob nossos pés tremeu violentamente. Poeira caiu do teto e rachaduras. Teias de aranha atravessaram as paredes. A figura congelou, sua expressão mudando de agressão para alarme. Sem uma palavra, ela se virou e fugiu para a escuridão, desaparecendo tão rápido quanto apareceu. Respirando com dificuldade, fiquei paralisada no local, esperando o tremor diminuir. Quando finalmente cessou, notei algo novo. Uma parte da parede havia desabado, revelando uma passagem escondida. Reunindo minha coragem, entrei, com o facho da minha lanterna cortando a escuridão opressiva. O túnel descia em espiral, mais fundo na terra, até que emergia em uma vasta câmara subterrânea. No centro, havia um pedestal idêntico ao do quarto, escondido do tio Henrique, exceto que este não continha uma caixa, mas um único objeto, o fragmento de obsidiana brilhando fracamente na luz fraca. Quando estendi a mão para tocá-lo, visões inundaram minha mente. Flashes de fogo e destruição, sussurros de poder corrompendo aqueles que o empunhavam. Ofegante, eu puxei minha mão para trás, com o coração batendo forte. O que quer que fosse esse fragmento, era perigoso. Perigoso o suficiente para que as pessoas matassem ou morressem para possuí-lo. E ainda assim, eu sabia que não poderia deixá-lo aqui. Se o tio Henrique tivesse me confiado esta missão, então era minha responsabilidade vê-la até o fim. Prendendo o fragmento na minha bolsa, refiz meus passos de volta à superfície. No momento em que emergi na luz cinzenta da tarde, a exaustão pesava sobre mim, mas não havia tempo para descansar. A bússola já apontava para o próximo destino, um templo submerso na costa da Grécia. O voo para Atenas foi um borrão de ansiedade e antecipação. A cada milha que passava, eu sentia o peso da tarefa à minha frente pressionando-me. Quem ou o que quer que tenha enviado aquela figura encapuzada atrás de mim, não iria parar. E agora, sabendo o que eu sabia sobre o fragmento, entendi por que isso não era apenas uma caça ao tesouro. Era uma corrida contra o tempo, forças muito maiores do que eu imaginava. Chegando na Grécia, contratei um pescador local para me levar até as coordenadas marcadas no mapa. O mar estava calmo, sua superfície brilhava sob o sol do Mediterrâneo, mas por baixo da beleza havia perigo. De acordo com o diário, o templo afundou séculos atrás após um terremoto catastrófico, levando seus segredos com ele. Mergulhadores tentaram explorá-lo ao longo dos anos, mas nenhum retornou vivo. Você tem certeza sobre isso? O pescador perguntou ceticamente enquanto ancorávamos acima do local. Seu rosto enrugado traiu preocupação e curiosidade. Não tenho escolha, respondi, apertando as tiras do meu equipamento de mergulho. Deslizando sob as ondas, desci em um mundo de cores suaves e silêncio assustador. Cardumes de peixes disparavam por mim, e raios de sol perfuravam a água iluminando fragmentos de mármore e pedra espalhados pelo fundo do mar. Enquanto eu nadava mais fundo, o contorno do templo apareceu, um complexo extenso, tomado por corais e algas marinhas. Dentro, a arquitetura era de tirar o fôlego, mesmo em suas ruínas. Estátuas de deuses e deusas, seus rostos corroídos pelo tempo,
mas ainda exalando uma aura de majestade. Seguindo a bússola, naveguei pelo labirinto de corredores até chegar a uma câmara selada. Esculpido na porta, havia um símbolo familiar, o mesmo gravado na caixa ornamentada na loja de Harold. Usando ferramentas do meu cinto, trabalhei meticulosamente para abrir a porta. Quando ela finalmente cedeu, entrei em uma sala cheia de tesouros, além da imaginação. Estátuas de ouro, coroas incrustadas de pedras preciosas e armas cerimoniais adornavam todas as superfícies. Mas no centro de tudo isso, havia um pedestal segurando um segundo fragmento, idêntico ao que eu havia recuperado na Escócia. Quando o alcancei, uma sombra se moveu no canto da minha visão. Virando bruscamente, vi um par de olhos brilhantes me observando da escuridão. Antes que eu pudesse reagir, uma criatura enorme emergiu, uma besta semelhante a uma serpente, com escamas que brilhavam como manchas de óleo e presas pingando veneno. O pânico tomou conta de mim enquanto ela avançava, forçando-me a mergulhar para fora do caminho. O desespero alimentava meus movimentos enquanto eu lutava para escapar da criatura, usando as ruínas do templo para minha vantagem. Cada golpe de sua cauda enviava ondas de choque, ondulando através da água, desalojando pedaços de pedra e enviando nuvens de lodo ondulando ao nosso redor. Bem quando parecia que escapar era impossível, lembrei-me de algo no diário. O som poderia perturbar as criaturas que guardavam essas relíquias. Agarrando uma haste de metal dos destroços, bati contra uma coluna próxima, criando um estrondo ressonante. A serpente recuou momentaneamente, atordoada. Aproveitando a oportunidade, agarrei o fragmento e corri para a saída, meus pulmões queimando à medida que o oxigênio diminuía. Explodi na superfície, ofegante por ar, agarrando o fragmento com força. O pescador me ajudou a embarcar. Seus olhos estavam arregalados de descrença. O que em nome de Deus foi isso? Eu queria saber, murmurei, caindo no convés, de volta à terra. Examinei os dois fragmentos lado a lado. Eles formavam parte de um padrão maior, sugerindo o formato do coração da eternidade. Mas, enquanto os juntava, uma percepção surgiu em mim. Recuperar os fragmentos restantes não exigiria apenas habilidade e bravura, exigiria sacrifícios. Eu não tinha certeza se estava pronta para fazer isso. A voz de Harold ecoou em minha mente mais uma vez. Ela é a chave. O que ele quis dizer? Eu estava destinada a desbloquear o poder do coração ou destruí-lo? Com 2 fragmentos protegidos e inúmeras perguntas girando em minha mente, me preparei para a próxima etapa da jornada. O mapa apontava para o leste agora, para uma remota cordilheira em Nápoles, onde monges guardavam conhecimento antigo. Mas enquanto eu fazia as malas, não conseguia me livrar da sensação de que estava ficando sem tempo. Quem estava me caçando? E os fragmentos estavam se aproximando? Em algum lugar, bem no fundo, eu temia que quanto mais perto eu chegasse da verdade, mais eu poderia perder ao longo do caminho. Enquanto embarcava no avião para Nápoles, o peso dos cacos na minha bolsa parecia mais pesado do que nunca. Cada passo à frente me aproximava de respostas, mas também de perigos que eu mal conseguia compreender. A crença de Harold em mim era inabalável, mas a dúvida crescia em minha determinação. E se eu não fosse forte o suficiente? E se o coração exigisse mais do que eu poderia dar? Os monges esperavam lá, segredos escondidos atrás de véus de névoa e oração. Em algum lugar além deles, estava o final das peças do quebra-cabeça, e talvez a verdade sobre o porquê de Harold ter me escolhido. Minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava o mapa, suas bordas desgastadas pelo manuseio constante. Naquele momento, eu percebi que a jornada não era apenas sobre encontrar o coração. Era sobre descobrir quem eu realmente era. E embora o medo sombreasse cada passo, um pensamento me manteve seguindo em frente. Harold acreditava que eu poderia fazer isso. O que quer que me esperasse nas montanhas, eu enfrentaria, não por poder ou glória, mas pelo legado que ele me confiou. A agulha da bússola se estabilizou, apontando para a frente. Respirei fundo e entrei no desconhecido, pronta para terminar o que começamos juntos. Agora me diz, você tá gostando dessa história?
Quer ver a continuação dela? Porque aqui temos apenas a parte 1. Se você gostou e quer ver a parte 2, escreve aqui nos comentários que a gente posta a parte 2 em menos de 24 horas. Não, esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de tudo e acompanha em tempo real todas as histórias postadas aqui.